Fala pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje é sobre manipulações da região da face. Vamos falar um pouquinho sobre os manuseios, as manipulações que nós podemos realizar e uma ideia de começo, meio e fim de trabalho para que você possa utilizar no seu dia a dia. Antes de começar esse conteúdo, eu aproveito para agradecer muito a vocês todos pela participação, por me acompanharem tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook. As mensagens que vocês enviaram são muito importantes. As dúvidas que vocês enviaram nos ajudam muito a fazer crescer esta comunidade iForte Saúde, onde nós vamos avaliando todas estas perguntas, estas dúvidas de vocês e trazendo os conteúdos relacionados justamente a estes pontos. E assim nós vamos crescendo juntos. Tá legal? Fica aqui o meu muito obrigado e vamos direto para o nosso assunto de hoje. Uma primeira situação que pode ser bem interessante quando você vai trabalhar manipulações na região de face é dividir esta face em pelo menos 3 porções. Uma sugestão é trabalhar com o terço superior. Na sequência você vai encadear movimentos de manipulações num terço médio da face e depois, óbvio, o terço inferior. Desta região de terço inferior você já pode ampliar um pouco o seu manuseio na necessidade e trabalhar os músculos do assoalho da mandíbula e, por que não, músculos relacionados também à mastigação, músculos relacionados à cervical, então fica a teu critério. Mas um bom início de trabalho é quando você começa a realizar a manipulação em músculos mais superiores da face, como por exemplo o fronto-occipital ou occipito frontal. E ao trabalhar com esse músculo, eu vou chamar a atenção para alguns pontos importantes. Por exemplo, ao manusear este músculo, você trabalha a pele, trabalhe fazendo deslizamentos onde você pode recolher esta pele a nível da altura dos olhos, implantação do nariz, e trazendo esta pele para baixo, você estará automaticamente criando um mecanismo de alongamento, estiramento, pelo menos da parte frontal desse músculo. Então eu vou fazer uma pergunta para você, fazendo um parêntese neste momento do conteúdo, onde é importante refletirmos da seguinte maneira: será que é interessante começar a minha terapia sem ter uma estratégia sequencial para realizar a mesma? Pensa nisso. Quando você se coloca de frente para o seu paciente, você tem aquelas várias ideias a respeito de como trabalhar com ele, o que ele vem apresentando para você de disfunção. Na hora que você vai com esse paciente realmente para o processo terapêutico, mão na massa, vamos falar assim, essa mão na massa, você programa isso? Você coloca isso de forma estratégica para seguir de uma maneira progressiva, para seguir de uma maneira em que o paciente tem um momento de percepção inicial, o paciente tem um momento onde ele consiga entender que há uma progressão do que você está fazendo com ele. Então é muito importante parar para pensar nisso e responder esta questão, ok? Faça esse exercício que você pode se surpreender com o que você vai encontrar dentro deste processo. E aí é importante também pensar que em todo manuseio, principalmente quando na região da face, você deve lançar mão primeiro de manobras superficiais, aquelas manobras que vão gerar o incremento de vascularização, que vão iniciar um processo metabólico, que vão acelerar este processo metabólico, contando com uma circulação facilitada na região, uma nutrição celular facilitada nesta região e também uma adaptação importante dos receptores sensoriais de pele e também de músculo. Saindo desta porção, deste terço superior, você pode fazer um encadeamento de movimentos de deslizamentos superficiais, passando do superior para o médio. E ao chegar nessa região mediana da face, você volta um pouco com seus manuseios e trabalha a região supraorbital. Esta região supraorbital é uma zona reflexa bem importante, um local de acúmulo de tensões, onde o terapeuta pode dar um foco de trabalho. Então eu sugiro para você trabalhar, além dos deslizamentos superficiais nestas regiões, você já começa a dar a informação para o paciente de que vem um toque, de que vem um manuseio um pouco mais vigoroso. Então você pode trabalhar do centro para as extremidades no arco supraciliar, deslizando com o seu polegar ou com os demais dedos em uma pressão um pouco maior do que a que você estava exercendo no deslizamento superficial. Isso gera um encadeamento, além de encadear esses movimentos, uma transição da massagem superficial para a massagem profunda. E é claro, este processo vai culminar mais adiante em, além de ser uma massagem, uma pompagem e também
uma liberação miofascial que você pode realizar nestas regiões. Feito esse deslizamento mais profundo, o qual você pode repetir por inúmeras vezes, 5 deslizamentos fica excelente, e percebendo uma necessidade de mais linhas, mais traços de trabalho manual, você vai seguindo conforme a tensão que esse paciente apresenta para você, conforme o quadro que ele veio para você. Ao descer para a região de terço médio, trabalhe muito esta região que fica na lateral nasal e também aproveita para, no momento que você aliviar o toque, sempre do centro para a extremidade, você volta o movimento sem perder o contato com as mãos e você pode trabalhar com estes 2 dedos de cada mão, bilateral, fazendo uma pressão sobre as órbitas, sobre os olhos. Tá? Olhos fechados, você em cima das pálpebras, você combina com o seu paciente uma pressão aceitável, gostosa de receber, nada para gerar desconforto, ok? Após esta pressão que você sustenta de 3 a 5 segundos, você alivia bem devagar e continua com o encadeamento de movimentos do centro para a lateral, fazendo a abertura. E fica uma sugestão para que quando você chegar aqui na lateral, próximo à orelha, você faça uma manutenção dessas estruturas, explorando a elasticidade da pele, músculo e dos tecidos moles como um todo do seu paciente. Na sequência, você faz uma transição deste terço médio para o terço inferior, começando com traços, linhas de deslizamentos na região de músculo orbicular da boca, parte superior, e também da parte inferior do músculo orbicular da boca. E faça uma transição já na sequência para a região mentual e toda a mandíbula, trazendo agora esse movimento em central para lateral e ascendente obliquamente. E aí você vai encadeando esta sequência de movimentos em linhas superficiais. Depois você retorna para a parte superior e começa a trabalhar uma movimentação mais profunda, aonde você vai promover, além de um deslizamento superficial, assim como eu mostro aqui na minha mão, um deslizamento mais profundo, onde vem um arrasto de pele, músculo e outras estruturas, como por exemplo tendões, as próprias fáscias. E é bacana de trabalhar, como eu sempre coloco para vocês, a barreira elástica destes tecidos. Chega em um ponto em que termina a elasticidade e esse ponto é interessante trabalhar um pouquinho além do que a resistência lhe confere. Então faça essa correlação, perceba durante o deslizamento superficial a facilidade que a pele desse paciente apresenta para você. E a partir daí, você vai explorando esta linha tênue que é a barreira elástica, sempre caminhando um pouquinho mais, mas sempre com conforto, sempre de uma maneira que seja bem aceita pelo seu paciente, ok? Muito bem. Um outro ponto importante, para abrirmos agora um segundo parêntese aqui, relacionado com o primeiro momento em que eu fiz uma pergunta lá no início para você, nós precisamos também pensar o seguinte: imagina que durante este processo todo que você vem executando, você percebe que o paciente, ao realizar uma manobra no paciente, ele demonstra, ele não fala, muitas vezes ele demonstra com um olhar assim, um aperto muscular, mostrando para você que sentiu dor. Neste momento, qual é a situação talvez mais adequada, qual é a maneira mais adequada de se agir? 2 coisas podem acontecer. Muitas vezes o terapeuta para a manobra, pergunta o que aconteceu, você sentiu alguma dor, e você procura saber do paciente, quebrando aquela sequência de trabalho, para dar essa atenção mediante ao que ele manifestou. Ok, uma outra situação que pode acontecer é você diminuir esta intensidade de trabalho, continuar com uma leveza e já comunicar ao paciente: olha, eu percebi que aqui tem um ponto mais sensível, certo? Sentiu dor, nós vamos conversar sobre ele, eu vou dar uma atenção para ele num momento específico. Mas eu preciso que você me comunique se nesta intensidade que eu estou trabalhando, eu posso seguir suportável, mas que seja também com um certo nível de conforto. Porque é o seguinte, se eu estou trabalhando em estruturas de cabeça, face e pescoço, eu preciso pensar na estrutura anatômica, na fisiologia dessa região. Vamos lembrar um pouquinho sobre o homúnculo de Penfield, por exemplo. Como é que é essa região da face? A representação nervosa para o cérebro, ela é gigantesca. Quando eu observo a representação das estruturas faciais, cabeça, pescoço, elas são enormes para o cérebro e isso também traz para mim uma situação de, durante a minha terapia, considerar essa representação toda sensorial, que está relacionada ao meu toque motor, e fazer com isso um ajuste das mãos. E aí você volta lá naquela primeira questão que eu lancei para vocês no começo, sendo então suave, sendo progressivo,
para dar tempo de adaptação destes receptores sensoriais, para esse paciente ir compreendendo a evolução, a progressão da terapia, até mesmo melhorando a aceitação de um manuseio quando você precisa explorar um pouco mais da funcionalidade, da flexibilidade, das amplitudes de movimento das estruturas que você está trabalhando naquele momento com ele. Ok? Pensa bastante nisso, isso é importante, faz a diferença quando você está atento, está ligado a estes detalhes terapêuticos. Trabalhada então a etapa superficial, depois a etapa profunda, você pode lançar mão de usar uma porção deste momento da terapia em explorar as barreiras elásticas destes tecidos. Quanto que eu alcanço, quanto que eu consigo de mobilização nas direções que eu já coloquei para você, explorando então esta barreira elástica de forma minuciosa, utilizando talvez o mesmo tempo que você usou para o superficial e o profundo, você utiliza para realizar este trabalho na linha, na barreira elástica dos tecidos, das regiões da face desse paciente. Se você tiver interesse, se for necessário, se estiver de acordo com o quadro que esse paciente apresenta para você, você enquadra uma outra porção agora inferior mandibular e trabalha a região de milo ióideo e músculo digástrico, trazendo seus manuseios do centro até a região posterior ou até a região logo atrás do lóbulo inferior da orelha, onde nós encontramos o processo mastoide, uma região, uma zona reflexa, um ótimo ponto aí de acupuntura, mas que também recebe muito bem os trabalhos, os deslizamentos, as manipulações manuais e você pode extrair daí ótimas situações de alívio para o seu paciente. Tá legal? Fica então essa dica hoje sobre deslizamentos em camadas superficial, médio, profundo, explorando a elasticidade destes tecidos, trabalhando esta região anterior de face, com possibilidades, é claro, de estender esses movimentos para a movimentação de mandíbula, para a movimentação das estruturas cervicais, enfim, você tem aí uma série de opções e de oportunidades para expandir esta pequena parte da terapia, a qual eu chamo de limpeza diária, realmente algo que todos nós merecemos e deveríamos ter todos os dias para deixar as nossas estruturas faciais com uma prontidão melhor, com uma vascularização melhor, com um aspecto melhor, com uma nutrição celular melhor e principalmente com uma flexibilidade funcional para que você possa deixar aí então como um complemento de terapia para o seu paciente ou mesmo que seja a porção inicial da sua terapia e eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho e você vai ver que seu paciente vai agradecer muito por esta manipulação, por estas manobras que você vai realizar para ele, ok? E ainda é importante pontuar aqui para você que em situações onde você identificar pontos específicos, seja de tensão, seja de dor, alguma disfunção local, você pode dar ênfase em manuseios utilizando-se de técnicas como, por exemplo, energia muscular, onde você provoca a função das estruturas musculares e, ao mesmo tempo, promove mobilidade articular, dependendo da região que você trabalhar. Cito novamente como exemplo as articulações temporomandibulares ou até mesmo as articulações da coluna cervical. E lançando mão destas técnicas de energia muscular, você pode lançar mão também dos manuseios que estão dentro da artrocinemática e esta movimentação acessória, esta movimentação intraarticular, que é tão importante para o ganho funcional, para o ganho de mobilidade articular, somando com o ganho funcional que você já pode ter promovido para o seu paciente, realizando as manobras que nós conversamos agora anteriormente. Então você vai fazendo uma somatória, um encadeamento de técnicas manuais, onde no final deste teu trabalho, que se encaixa muito bem durante 40 minutos de terapia, 30 minutos de terapia, ou até mais, 50, 60 minutos de terapia, e você pode ainda lançar mão de outros recursos físicos, por exemplo, você pode complementar uma sessão com o uso de um ultrassom terapêutico, você pode ter iniciado esta sua sessão fazendo uso do laser e uma série de outros recursos, cito aqui a eletroestimulação também, você pode enviar esse paciente para casa com uma bandagem facilitando algum alívio de tensão muscular, enfim, temos N possibilidades e eu tenho certeza que fazendo esta junção, raciocinando desta maneira, começando uma terapia de maneira suave, de maneira lenta, depois progressiva, onde você vai incrementando recursos, fica muito mais fácil de acertar
e ter um resultado final muito proveitoso. Joia? Fique bem e nós nos vemos na próxima.